Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito honrado, apesar de todos virem que meu sobrenome é Tristão, mas eu não sou triste, eu sou alegre no Senhor Jesus, e sou uma pessoa que está servindo a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu ser, com todo o meu falar, o meu pensar, o meu agir, e Deus colocou no meu coração este seminário que eu tenho ministrado em alguns locais, e tem sido bênção, tem sido edificante. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu vi que o tema da igreja da Rede Metanoia é o mesmo tema do seminário, Romanos 12, 1 e 2. Então eu falei assim, uau, Deus tem algo sobrenatural para fazer conosco aqui nesta noite. Amém? Quantos estão com expectativas em Deus nessa noite? Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí, onde você está, e você aumentar as tuas expectativas em Deus. Porque se você fez expectativas em mim, eu quero dizer que você iria se frustrar. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus vai superar as tuas expectativas, pois é Ele quem vem ministrar ao seu coração, é o Espírito dEle que vai testificar ao teu espírito, aquilo que Ele quer colocar na tua mente, aquilo que Ele quer trazer para você ter crescimento no reino de Deus. Então feche teus olhos, nós vamos orar. Jesus, eu oro neste momento, para cada um que está aqui presente, para cada um que está aqui nesta noite fria de segunda-feira, mas está sedento da tua palavra. Deus, eu oro para que nós possamos ter neste momento um coração amolecido e um ouvido desobstruído para ouvir tão somente a Tua voz. Pai, nós repreendemos todo espírito contrário à Tua presença neste momento. Caia por terra em nome de Jesus, e que venha ser somente a Tua doce presença através da minha vida e nada de mim, ó Pai. Assim eu oro, Te exalto e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12, porque nós temos, pode continuar, fica à vontade. Se o Espírito Santo descer fogo, passa para mim que eu estou com frio. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos ler hoje o versículo 1, a gente tem um desafio, né? Este seminário ele foi feito para 5 estudos, de pelo menos 1h20 cada um, e nós vamos tentar resumir no máximo possível para fazer no dia de hoje e de amanhã. Então eu vou pedir que vocês se conectem a Deus, para que a gente consiga prosseguir nas informações que o Espírito Santo quer passar para nós, e a gente conseguir chegar com êxito, amém? Diz assim, somente o versículo 1 hoje: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vocês já devem saber esses dois aí de cor, né? Mas queridos, o tema desse seminário é inteligência espiritual. E não tem como a gente falar de inteligência espiritual sem antes a gente trazer um pouco do entendimento daquilo que é criação de Deus para o homem. Não somente o corpo que Ele criou, mas os órgãos que foram criados para cada um de nós. E um destes órgãos, que é o principal órgão do corpo humano, é o cérebro. O cérebro que pesa cerca de 1 quilo. Tem um irmãozinho que aí deve pesar 1,5 kg, que eu vi que tinha cabecinha maior aí. Deve pesar 1,5 kg, mas no geral pesa em torno aí de 1 quilo, e ele é responsável por 25% do bombeamento do sangue no seu coração, e essa capacidade que tem de bombear, ela é suficiente para acender uma lâmpada. Sabe aquela ilustração que a gente vê quando tem uma ideia, pum, é porque bombeou tanto sangue que a energia gerada tem capacidade para acender uma lâmpada. Isso a gente consegue ver como que é este pequeno órgão que é extremamente complexo. O nosso cérebro ele tem bilhões de neurônios ligados por mais de 1000 conexões sinápticas, cada um destes bilhões de neurônios. Então, é algo que a gente não consegue interpretar de forma ilustrativa, a não ser se alguém aqui é médico, é neurocirurgião, alguma coisa assim, vai conseguir ver ali como que funciona um pouco melhor isso. Mas o cérebro está relacionado ao órgão físico
da mesma forma que o coração, que o pulmão. Porém, o cérebro, ele gera um produto. O cérebro, ele gera uma finalidade, ele gera uma função. Aquilo que ele é responsável de fazer no corpo humano. E na palavra, na Bíblia, a palavra alma, no grego, significa psique. Que na tradução, ela vai ser traduzida como mente. Ou seja, tanto na Bíblia, no Antigo ou no Novo Testamento, ela se relaciona com a finalidade do cérebro. Ou seja, nossa mente. E nós vamos entender um pouco mais sobre este processo, explicando um pouco das regiões que nós temos no cérebro. Na parte frontal, nós temos o córtex pré-frontal, responsável por dominar, controlar o nosso raciocínio lógico. E é exatamente nesta área do cérebro que nós temos uma grande diferença, uma grande característica que nos diferencia dos animais. Nós nos tornamos racionais porque o nosso córtex pré-frontal, ele é maior e nos traz essa racionalidade. Ao lado nós temos o córtex temporal, que ele é responsável pela visão espacial, pela audição. E é por isso que quando a gente toma uma pancada na cabeça, a gente desacorda. Quando um lutador recebe o nocaute, é porque esta área do cérebro balançou, e quando balança ele perde ali essa noção espacial, o ouvido faz pi, né, e as vistas escurecem porque ele perde. Uma outra região aqui em cima, ela é responsável pela área motora, responsável por controlar os nossos movimentos. Mas nós temos uma pequena área aqui atrás, que é chamada de cerebelo, e que tem como função principal coordenar todos os outros departamentos do cérebro. É o regente do coral, é o que está lá, ó, mandando todas as ordens, coordenando e organizando. E a gente percebe que com poucas palavras que a gente fala sobre esse órgão físico chamado o cérebro, ao qual desenvolve um produto chamado mente, a gente vê que é um produto realmente muito complexo, com muita complexidade. Nesse exato momento eu estou falando aqui para um grupo de pessoas, e no seu cérebro está processando milhares de informações ao mesmo tempo. Tem pessoas que estão olhando para mim neste momento, mas não estão processando o que eu estou falando, mas estão pensando no dia de amanhã, porque o seu cérebro tem essa capacidade. E isso mostra a complexidade que nós temos neste órgão físico chamado cérebro. E um cérebro que possui uma capacidade maior de processar essas informações foi nomeado pelos cientistas que estudam essa área como plasticidade neuronal. Isso tem a ver com o controle de sinapses e conexões que a gente recebe de forma rápida e de forma de muitas quantidades de bilhões de neurônios trabalhando, e você consegue absorver aquilo tudo. E isso quer dizer ter uma boa plasticidade neuronal. E um cérebro que tem uma boa plasticidade neuronal, ele tem melhor capacidade de memorizar, melhor capacidade de aprender, melhor capacidade de decifrar, e ele faz isso de forma muito mais rápida do que outras pessoas. Sabe aquele joguinho de descobrir enigmas? Aí você tem lá, aparece uma imagem, tum. Tem gente que bate o olho e fala assim, olha ali, tum. Agora tem gente que fica lá assim, eu não entendi, porque tem uma baixa plasticidade neuronal. Isso não quer dizer que é mais burro, tá, gente? Pelo amor de Deus. É uma baixa plasticidade neuronal, totalmente diferente. E através dessa plasticidade neuronal, nós conseguimos aprender mais ou aprender menos. Um exemplo melhor, a gente tem um exemplo, por exemplo, das crianças. Nós temos aqui algumas crianças, está aqui o próprio filho do pastor Tiago. As crianças, elas têm um grande avanço durante o seu crescimento de plasticidade neuronal. Você vê que criança aprende coisa assim, ó. Até aquilo que não deveria aprender, às vezes ela aprende, porque escutou falando e já aprendeu. Eu estava, na conferência que eu estava lá agora, o Teófilo Hayashi, acho que todo mundo que já ouviu falar nele, estava falando sobre o filho dele, dizendo que o filho dele é mau,
Mas ninguém ensinou ele a ser mal, mas ele aprendeu e falou assim: quem ensinou essas coisas tão rápida? Já consegue morder, já consegue fazer tantas coisas ali e tal, e às vezes fala coisas que nem ensinou, porque a plasticidade neuronal de uma criança, ela está em pleno crescimento, e com isso ela consegue aprender mais coisas de forma mais rápida. Você já parou para pensar que você passou a sua infância inteira estudando diversas matérias na escola, e você aprende tantas coisas na escola, tantas coisas, você ficava ali 4, 5 horas na escola, uma quantidade de informação enorme, aí depois que a gente vai ficando adulto, a gente tem que de uma certa forma reduzir, porque passou de 1 hora ministrando algum tipo de assunto, a plasticidade neuronal daquela pessoa ela já começa a se dispersar, e isso tem a ver com esse aumento da capacidade de plasticidade neuronal. Os cientistas descobriram, por exemplo, que a melhor fase para se aprender idiomas é até os 18 anos de idade, não que você não consiga aprender depois disso, assim, a melhor fase, eu não vou cair aqui não, né? Tem um... Ah, tá. Essa é boa. Vou me concentrar mais a partir de agora. Então a gente vê que até os 18 anos existe uma facilidade de aprender outros idiomas. Isso porque a plasticidade neuronal ela já está em avanço, já está ali em grande avanço. Então um jovem tem muito mais dessa plasticidade, como também é mais impulsivo do que quem já parou um pouco de criar esta plasticidade neuronal. E o que isso tem a ver? A gente percebe que crianças, elas geralmente, não só crianças, adolescentes, os jovens em si, são mais impulsivos, né? Vamos fazer um negócio assim, vamos, bora, está feito, né? Não quer saber as consequências, não quer saber como é que vai acontecer, quando viu já está fazendo, porque é mais impulsivo. A capacidade que ela tem ali na plasticidade neuronal, como ela está em grande avanço, ela impulsiona a pessoa para se desenvolver em qualquer coisa que chega nas mãos dela, diferente de quem já estacionou a sua plasticidade neuronal, que ela tem o controle da situação. Então como é que funciona? Você pega, por exemplo, uma criança de 3, de 4 anos, bota ela aqui em cima, aqui, ó. Bota ela aqui em cima. Faz de conta que tem uma prancha aqui em cima. E aí você vem para o lado de cá e fala assim, ó, pula. O que a criança faz? Ela pula. Não é verdade? Porque ela é impulsiva. Ela não vai calcular algumas consequências, porque a plasticidade neuronal quer aprender as coisas, e ela confia naquilo que está dando sinais para ela, que está impulsionando a mente dela, e ela pula porque confia. Agora tu pega uma pessoa de 60 anos de idade, leva para um avião, bota um paraquedas nas costas dela, abre a porta do avião e fala assim, pula! Aí sabe o que acontece? As pernas começam a tremer, as mãos começam a ficar suadas, porque o controle de informações que os neurônios estão jogando naquele tempo ali é tão grande para a plasticidade neuronal dela, que o corpo começa agora a dar outros tipos de sinais, porque ela está perdendo o controle da situação. E sabe o que acontece com os animais, por exemplo, quando eles estão sendo iniciados a uma caça? Por exemplo, um leão vai correr atrás de uma zebra. Quando o leão dá o bote naquele... Qual que é o coletivo de zebra? É esse aí. No coletivo de zebra, e aí na manada, sei lá o que é a zebra, um monte de lista colorida, a quantidade de informações que aquele animal recebe é tão grande para a baixa plasticidade neuronal que ela tem, que ela libera na maioria das vezes fezes ou urina para correr mais rápido. Você já presenciou alguma situação que alguém ficou muito nervoso e urinou nas calças? Não é verdade? Você já fez isso já, irmão? Não, né? Ah, tá. Fica nervoso demais, perde o controle da situação, ela não consegue controlar a quantidade de sinapses que está tendo no cérebro, milhares e milhares acontecendo, e ela, por perder o controle, ela não consegue estar no controle. Aí o organismo começa a tomar decisões por ela, como um mecanismo de defesa, e muitas vezes dessas decisões é urinar nas calças, defecar nas calças, como sinal de mecanismo de defesa. E por ela não estar mais nesse controle de estímulos, a sua plasticidade se torna controlada, e rapidamente ela aciona ali as amígdalas do cérebro,
e o medo toma conta, e aí começa a enviar esse tipo de sinais. Cada um vai ter uma reação diferente. Uns vão ficar com a perna trêmula, outros vão paralisar. É o piripaque do Chaves, lembra? Paralisava lá. São reações que você não consegue controlar, mas o organismo faz aquilo como defesa, porque você perdeu o controle da situação. Diferente de quem está aumentando a plasticidade neuronal, que confia no impulso gerado. Você está entendendo? Diz amém? Então, entendendo um pouco do nosso cérebro, de forma rápida, hoje nós vamos caminhar, começando pelo ponto de onde é gerado a nossa fé. Aonde é gerado no cérebro a nossa fé. E a ciência ela já descobriu, não somente as diversas partes do cérebro, onde é gerado algumas funcionalidades da mente, mas como já identificaram que a fé religiosa, quando ela é ativada no mesmo local do teu cérebro, aonde é ativado o desejo do sexo e pelo consumo de drogas. Isso tem a ver com algo proposto chamado iniquidade e equidade de Deus. Nós vamos falar isso um pouco mais lá na frente, mas eu quero tentar largar o máximo de informações para você, através do Espírito Santo, ir linkando tudo aquilo que vai ser dito. Então a gente entende que o mesmo local onde é gerado alguns prazeres carnais no nosso cérebro, que manda estímulos para o nosso corpo, e muitas das vezes você perde o controle desses estímulos através da carne, é o mesmo local onde é gerado a fé, porém, nunca ao mesmo tempo. Onde é gerado a iniquidade, não consegue se gerar a fé. Apesar de serem no mesmo local, elas nunca conseguem ser geradas ao mesmo tempo. E a iniquidade é o oposto de equidade. A iniquidade é o oposto, é o padrão de equidade que Deus procura no homem, ele se baseia através da fé. Esse é o padrão, essa é a equidade. Deus colocou este padrão. Então, da mesma forma que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos e a prova do que esperamos, a iniquidade também é uma substância invisível que atinge a nossa mente e é gerada no mesmo local onde é gerada essa fé, porém não consegue ser gerado ao mesmo tempo. Isso quer dizer que quando entra a fé, a iniquidade sai. Porém, quando a iniquidade entra, a fé também sai. Elas não conseguem caminhar juntas, a luz não se mistura com as trevas. Mas o que eu quero frisar aqui é que, diferente que talvez muitos pensem, a fé, ela não está no seu coração. A fé, ela é gerada no cérebro, que produz um produto chamado mente, aonde ali dentro é criado esta substância, eu quero chamar com esse nome, uma substância invisível chamada fé, aonde é gerado na sua mente. E no texto que nós lemos em Romanos 12:1 diz: devemos nos oferecer como sacrifício santo, agradável. Esse é o vosso culto? Esse é o vosso culto? Tem a ver com mente, racionalidade. O nosso culto, ele é feito de forma racional. E se é racional, só pode ser gerado pela mente, que nos torna seres racionais por causa do córtex pré-frontal e de outras que nós vimos aqui, que nos torna seres racionais. E se é um culto a um Deus, obviamente eu tenho que ter fé nesse Deus. E se o meu culto é feito de forma racional, a qual está na mente, logo eu posso afirmar que verdadeiramente a minha fé está na minha mente, porque é racional, é a certeza daquilo que eu não vejo, é a prova daquilo que eu espero, mas é racional. E a explicação figurativa que nós temos em diversos versículos da Bíblia, que traz, por exemplo, uma explicação prática disso. Romanos 10, versículo 9 diz assim: boca e com o seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí parece uma contradição, que eu acabei de falar que a gente gera fé na mente, e Romanos 10, agora 9, diz que se crer com o coração. Aí parece uma contradição, mas na verdade isso é uma aplicação figurativa e não literal, e eu quero falar mais disso, por exemplo, como diz em Jeremias 17, 9 e 10, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aí vem Salmos 16, versículo 7, diz: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam dia e noite. Alguma vez você já aprendeu alguma coisa no seu rim? Oi? As pedras do rim, né? Você consegue memorizar alguma coisa no teu rim? Não tem como. Não tem como. Você consegue aumentar a plasticidade de inteligência do seu rim porque você bebe muita água? Nenhuma atividade que você vai fazer vai tornar o seu rim mais inteligente ou menos inteligente, porque não tem a ver com a figuração que está sendo usada neste momento, nem coração, nem como rim. Então, neste caso aqui, tanto a figura do coração como o rim vem na aplicação como algo profundo, algo que bombeia, algo que traz a vida. Afinal de contas, se nosso coração parar, a gente morre. E alguma vez talvez você já se expressou para Deus assim: Deus, eu te amo de todo o meu rim. Quem já fez isso aí? Podia compor uma música. Como é que é o seu nome, irmão? Mateus vai compor a música: nós te amamos de todo o nosso rim, mas só o esquerdo, porque o direito eu doei. Aí não tem como amar a Deus com plenitude, porque eu só tenho um rim. Ou os dois pararam, eu faço hemodiálise, sei lá. Você está entendendo? Não tem a ver, porque é uma figuração vinculada com um órgão físico. Da mesma forma, alguém que deixou de ter fé porque um dos rins parou de funcionar. Tem alguém aqui que não tem os dois rins? Tem alguém? Alguém que já doou o rim? Alguém que recebeu o transplante de rim? Glória a Deus, a igreja é curada, amém? Aleluia. Amém. Não vai servir para figuração, então. Mas você já deve conhecer alguém que doou o rim, que recebeu o rim, que perdeu o rim, que faz hemodiálise, e essa pessoa é cristã. Ela deixou de ter fé porque tem um rim diferente, alguma coisa assim? Uma pessoa que faz transplante de coração, essa é boa. Recebeu um transplante de coração. Lá na igreja nós temos uma ovelha que fez transplante de coração. Já tem uns 20 anos que ela trocou de coração. Quando ela sai da mesa de cirurgia e ela se encontra com a família dela de novo, ela deixou de amar a família dela? Mas o coração não é dela. Mas ela não deixa de amar a família dela, porque o amor não está vinculado no produto que o coração gera, mas está vinculado naquilo que a mente gera. Está entendendo? Diz amém? E se nós sabemos que a fé é gerada em nossa mente como produto do nosso cérebro, uma mente que possui maior plasticidade de aprendizado, poderia ter mais fé? Será que uma mente que aumenta a tua plasticidade neuronal poderia ter mais fé? Eu quero responder essa pergunta citando o exemplo da Marinha dos Estados Unidos. O fogo está descendo. Já senti frio de novo, mas Deus vai aquecer. Meu Deus. A Marinha dos Estados Unidos é um dos treinamentos mais complexos e mais difíceis que tem de entrar no mundo. São muito rigorosos com o treinamento físico. E eles começaram a perceber que eles tinham bons recrutas fazendo o treinamento para ingressar na Marinha. Mas acontece que em determinado momento do treinamento, alguns dos melhores recrutas não passavam do teste. Eles eram bens fisicamente, eram homens fortes, capacitados, com um treinamento de força adequado, com uma série de coisas, mas tinha um determinado treino que era bem no final do treinamento, que muitos destes homens reprovavam, e a Marinha ficava entristecida, porque eles queriam aqueles homens dentro da Marinha dos Estados Unidos. E o treinamento que a maioria reprovava era o seguinte: 1/4 deles reprovavam quando colocavam estes homens em uma piscina com um cilindro de oxigênio. Tem um filme que mostra um pouquinho dessa história, não me lembro o nome dele aqui, mas você vai lembrar. E aí os homens ficavam lá de joelho na piscina, no fundo da piscina, com um cilindro de oxigênio, tranquilinho, de olho fechado, tranquilinho. Um dos comandantes, dos mestres, sei lá, do capitão,
chegava por trás deles, dava uma gravata e tirava o respirador da boca deles. E eles tinham que se livrar daquele inimigo que estava sendo figurado, mas o negócio era firme mesmo. O comandante lá pegava para dar caldo, para afogar, para que o cara entrasse em pânico. E quando ele entrava em pânico, ele tinha que fazer todo o procedimento com um pouco de ar que estava no teu pulmão, e depois pegar o respirador novamente e jamais voltar para respirar na superfície com o ar natural. Acontece que quando chegava neste momento, muitos dos recrutas começavam a reprovar, porque quando eles eram colocados em situação de extremo pânico, o que acontecia com o controle de respiração? Ele tinha controle de respiração ou ele perdia o controle de respiração? Ele perdia o controle, e por perder o controle, não conseguir controlar a quantidade de sinapses cerebral, ele se desesperava, acionava o botão do pânico nele mesmo, e subia para respirar e era reprovado. E a Marinha falou assim: a gente precisa aumentar a taxa de aprovação desses soldados, porque eles passam em tantos testes físicos, mas param no teste a qual eles são colocados em prova, que gera um certo pânico na mente deles. Quem lembrou o nome do filme aí para me ajudar? Ninguém, né? Anjos do Mar. Obrigado, meu irmão. Como é que é o seu nome? Salva de palmas para Mateus. Tem dando muito Mateus aqui, né? Tá vendo Netflix, Mateus? Que legal. Tô deixando de ler a Bíblia não, né, Mateus? Aí o que eles fizeram? Eles começaram a fazer um treinamento pré-piscina. Eles colocavam esses soldados em salas, em locais, e começaram a fazer treinamentos verbais com palavras positivas na mente deles. E começaram a capacitar aqueles homens falando que eles eram capazes de controlar, e faziam aquela pressão psicológica, que você é capaz e tal, diferente do filme lá do Bop, que fala assim: você não é nada, você vai perder, pede para sair. Era o contrário agora, porque eles já estavam no treinamento. Eles queriam que aqueles soldados passassem, então eles começaram a colocar impulsos positivos na mente daqueles soldados, e aqueles soldados começaram a se alimentar de impulsos positivos, começaram ali a ter situações onde eles eram colocados antes da piscina, em algumas situações de pré-pânico, para eles começarem a controlar melhor a quantidade de neurônios que circulavam ali na mente dele, para que eles não se desesperassem e não perdessem o controle. E incrivelmente, depois de um determinado tempo de testes, a aprovação deixou de ser 1/4 e começou a ser 1/3. Teve um aumento de quase 20 e poucos % de aprovação nos soldados da Marinha. E isso foi graças aos impulsos positivos que foram enviados para a mente daqueles soldados, e que permitiu que na hora do teste eles pudessem agir de forma controlada. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles ampliaram a sua plasticidade neuronal para não perder o controle. Fala assim comigo: uau, é isso mesmo. Eles aumentaram a plasticidade neuronal com impulsos positivos na mente deles, e quando eles chegavam numa determinada situação que antes eles entravam em pânico porque estavam perdendo o controle de respiração, agora eles estavam em condições de se controlar com aquilo, fazer o procedimento e passar naquele teste. Então eu quero refazer a minha pergunta que eu fiz há pouco tempo atrás: se uma pessoa aumentar a plasticidade neuronal através dos impulsos, ela poderia também aumentar a sua fé? Yes. E a resposta bíblica para isso está em Romanos 10, versículo 17. Anota aí, eu já vou ler, que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nada em nossa mente quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ativamos ali os impulsos positivos da palavra de Deus para nossa mente, quando nós lemos as Escrituras, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos aumentando a nossa plasticidade neuronal para obter uma inteligência espiritual, para que no momento que antes você perdia o controle, agora você possa dar um passo a mais de fé na sua caminhada. Isso quer dizer que cada vez que nós aumentamos a nossa
plasticidade neuronal. Gente, eu estou falando de inteligência, tá? Toda vez que você se torna mais inteligente, você consegue obter mais fé através da palavra de Deus. E isso agora explica por que que tem tanto crente inteligente, mas que tem pouca fé. Tem tanta gente inteligente, mas que tem pouca fé. Porque só alimenta a mente física. Só alimenta o conhecimento que vai aumentar a plasticidade neuronal terrestre. Mas não alimenta a plasticidade que vai trazer a inteligência espiritual, que a gente acabou de ler Romanos 10:17, que é feita através da palavra de Deus. Então, uma pessoa muito inteligente, fez faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, fala 3, 4 idiomas, mas não consegue ter fé. Como isso? Ela não é tão inteligente, então ela deveria ter mais fé. Não, ela é muito inteligente, mas ela aumentou a tua plasticidade neuronal em uma área, porém ela não apresentou uma plasticidade neuronal em outra área, que é a área espiritual. A leitura da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus. E aí sabe o que acontece com esse tipo de crente? Quando chega no momento de dificuldade, onde ele, sei lá, está precisando de um milagre de Deus na vida dele, essa pessoa que é inteligente, capacitada, faculdade, fala os idiomas, muito inteligente, ela fala assim: liga lá para o Joãozinho, o irmão Joãozinho que fala problema, pensa no homem de fé, é aquele irmãozinho lá que fala tudo errado, aquele irmãozinho que aprendeu a ler na Bíblia, porque ele nem sabia ler, mas é homem de fé. Quando ele ora, o fogo cai, os milagres acontecem. E aí esse irmão que tem uma plasticidade neuronal boa para a terra, não tem aquela que é espiritual, ele tem que ligar para o irmão Joãozinho. Mas quando você chega lá na casa do Joãozinho para ele orar por você, você bate lá e fala assim: ô irmão Joãozinho, tá aí, eu vim aqui para te pedir oração. Aí quando você vê, o irmão Joãozinho sai do cantinho de oração dele, na casa dele, estava lá orando, pagando preço, com a Bíblia na mão. Um homem que não tem o aprendizado das coisas terrestres, mas tem o conhecimento da palavra, ativou os impulsos na mente que gera e aumenta a fé naquilo que é espiritual. Porém, meus amados, o que eu quero chegar neste primeiro ponto é que, da mesma forma que a Marinha dos Estados Unidos queria juntar o soldado bom em uma área com uma outra que ali era fraca, assim Deus olha com expectativa para a terra em cima das nossas vidas. Sabe o que Deus olha? Deus, ele pega aquele homem inteligentíssimo, como esse que a gente acabou de citar, e ele fala assim, ele estudou tanto, ele aumentou tanto a plasticidade neuronal dele, mas quando chega na hora de ativar a fé, ao invés do botão do pânico, ele não consegue. E o que Deus quer para esta pessoa? Fazer testes, alimentar e capacitar estas pessoas, para que ela possa unir as duas estruturas, e então ser uma grande ferramenta na mão de Deus. Olha o que a palavra diz: devemos nos oferecer como sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo? Sabedoria humana, inteligência humana, é o idioma que você aprendeu a falar, é a cultura que você aprendeu na tua região, são as habilidades que você desenvolveu, é aquilo que você chega aqui hoje, aí você pega um violão, e aí você toca um violão, é uma habilidade humana. Amém? Devemos nos apresentar como sacrifício vivo, aquilo que está relacionado com a nossa capacidade nesta terra de aumentar a plasticidade neuronal. Aí na continuação do versículo ele diz: devemos oferecer como sacrifício santo, e aqui entra a inteligência espiritual. É um sacrifício vivo e um sacrifício santo, e de forma agradável. Você entende isso? Sacrifício vivo, sacrifício santo. Aí Paulo continua: e de forma agradável. Sabe o que é de forma agradável? É balanceada, é com entendimento. Não é nem o Joãozinho que fala problema, e nem o outro que fala tudo certo, mas não tem a fé que o Joãozinho tem. É a agradabilidade das duas situações. É como remar em um barco de 2 remos. Se você tem 2 remos numa canoa, num barco,
Se você remar só com o direito, que é inteligência humana, o que vai acontecer? Você vai ficar rodando para um lado. Aí você para de remar com esse, aí você rema agora só com o esquerdo, inteligência espiritual, você rema para o outro. Agora faça isso de forma agradável. Você começa a romper. Você começa a prosseguir em caminhos que antes você só ficava andando em círculos. Porque você aumenta a tua plasticidade neuronal com a junção das duas coisas que o próprio Deus criou para nós. Foi Deus quem formou o teu cérebro, foi Deus quem desenvolveu o produto que o teu cérebro produz, que é a mente. E o que Ele quer é que a gente se apresente como sacrifício humano, como sacrifício santo e de forma agradável. Segundo ponto, devemos oferecer como sacrifício vivo. Esse sacrifício, como eu já disse, ele corresponde a essas habilidades que você possui. E a Bíblia nos mostra isso em Mateus 25, versículo 14 ao 30, parábola dos 10 talentos. Eu vou ler, você anota aí que eu já vou lendo. Mateus 25, 14 a 30. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com sua capacidade. Olha, capacidade. Veja que um recebeu 5, outro 3, outro 2 e outro 1, de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-se e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja que sobrenatural esta passagem, esta parábola. Se a gente aplicar isso para nós mesmos. Jesus, nós somos servos de Jesus, que foi para o céu, foi assunto aos céus. Mas antes dele ir para o céu, ele colocou na sua mão, para alguns 5, para outros 2, para outros 1. Mas para ninguém ele deixou 0. Todos tiveram pelo menos 1 talento ali deixado pelo Senhor. E a palavra diz que esse Senhor vai voltar, e quando ele voltar, ele vai prestar conta disso que foi deixado. E aquele que tinha 5, se aperfeiçoou mais ainda e fez virar 10. Aquele que tinha 2 se aperfeiçoou mais ainda e ganhou mais 2. Mas aquele que tinha 1, era o único que ele tinha, ele enterra o talento. E a tradução fala que ele foi chamado de servo mau e negligente. O significado aqui da palavra negligente, a tradução é aquele que é desleixado, aquele que é preguiçoso, aquele que é lento, aquele que é descuidado. E a Bíblia relata que teve o seu talento retirado e deu para aquele que antes tinha 5 e produziu depois mais 5. Negligente. Nós estamos falando de pessoas desleixadas, negligentes, que não se capacitam com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Nos oferecer como sacrifício vivo é usar a habilidade que Deus colocou na sua vida para adorar e exaltar o nome dele. Isso é se oferecer como sacrifício vivo. Sabe o que me entristece? É ver às vezes tantos talentos encerando banco de igreja, porque a única coisinha que ele tem
e ele não quer entregar aquilo que ele tem, porque ele fica assim, poxa, mas o Mateus toca violão, toca bateria, toca carrom, toca teclado, canta com a voz do Nickelback bonita e tudo mais, um monte de coisa, e eu só sei dar tapinha na caixinha de fósforo. Esse é o talento que Deus me deu. E aí você fala assim, eu não vou entregar esse sacrifício vivo para Deus, eu vou enterrá-lo, eu vou matar este talento. E aí você não se entrega como sacrifício vivo, você não se aperfeiçoa naquilo, para que depois Deus abra a sua condição de ter outros talentos. Mas nós vimos que ninguém ficou sem talento. A gente entende que cabe a cada um de nós escolher aumentar a nossa plasticidade neuronal, para que Deus então nos permita ser usado com a inteligência espiritual. O pastor Tiago estava falando comigo hoje no almoço sobre uma situação de pessoas às vezes que querem largar tudo que tem para seguir a Jesus. Eu vou largar meu emprego, eu vou largar isso, eu vou largar minha faculdade. Eu falei assim, mas quem disse que Deus está mandando você largar? Quem disse isso? Deus te confirmou? É isso que Deus falou contigo? Amém. Eu tenho feito isso, mas é meu chamado, eu fui chamado para ser pastor. O pastor Tiago está fazendo isso agora, mas ele foi chamado para ser pastor. Agora, e você? Será que você não foi chamado para se apresentar como sacrifício vivo, santo, lá no teu trabalho, como engenheiro, como médico, como político, como professor, como qualquer coisa que foi um talento de Deus na sua vida, e você está querendo enterrar a única coisa que talvez Deus colocou como talento na sua vida? A única coisa talvez você está querendo enterrar, está querendo agir, sabe como? De forma impulsiva, de forma, sabe, vou largar tudo. Último período da faculdade de engenharia mecatrônica, último período de residência em medicina, vou largar tudo. Falei, quem disse que Deus está te pedindo isso? Quanto mais você aumentar a tua plasticidade neuronal naquilo que Deus tem colocado de oportunidades e talento na tua vida, mais condições de inteligência espiritual Ele vai derramar sobre a tua vida, porque você vai ter mais entendimento, você vai conseguir entender melhor as coisas. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, gosto muito das suas palestras, e ele tem uma frase que eu quero usar como exemplo aqui. Ele diz: fazendo o seu possível ou o teu melhor, não o melhor do mundo, se for ótimo, mas o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Eu quero repetir: fazendo o teu possível ou o teu melhor, não o melhor do mundo, se for ótimo, mas o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Mas o que ele se refere nessa frase, apesar de eu considerar muito o entendimento que ele tem, um homem muito inteligente, olha o que a Bíblia já falava sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Coração é? Mente, racional. Façam de toda a tua mente, todo o seu entendimento, ok? Como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Paulo diz assim, é tudo. O que é tudo? Se você serve café, faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Se você limpa o templo, faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Se você se formou em algum curso superior, mas ainda trabalha como estagiário numa área totalmente diferente da tua, faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Porque Paulo fala que em tudo nós devemos servir como se fosse para Deus, porque Deus tem um propósito em cada passo, em cada pessoa que você fala, em cada atitude que você toma, em todas as ações que você comete. Deus tem um propósito para todas essas coisas. E quando você não faz o teu melhor nestas situações, não o melhor do mundo, mas o melhor na situação que você tem, enquanto não ter condição de fazer melhor ainda, você está inibindo a condição de Deus de derramar sobre a tua vida uma inteligência espiritual.
Porque Deus ele fala primeiro, se apresente como sacrifício vivo. Paulo fala, sacrifício vivo. É isso aí que você faz. É lá no teu trabalho, seja um sacrifício vivo diante de Deus. É na tua faculdade, seja um sacrifício vivo diante de Deus. É quando você vai cortar um cabelo, seja um sacrifício vivo diante de Deus. É em tudo que você faz. Aí chega lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim agora: esta é a minha oração, esse versículo eu amo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Olha só, hein? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amados, Deus tem interesse na produção de plasticidade neuronal na tua vida. É interesse de Deus. É interesse de Deus. E o interesse dele é que, quando começarem situações que forem necessários gerar impulsos em grande quantidade, a tua plasticidade neuronal já tenha sido qualificada para não dar lugar ao pânico, e sim dar lugar à fé. É neste ponto que a gente entende. John Angel, escritor do século XIX, de um livro chamado A Grandeza do Pastorado, recomendo aqui para os pastores e líderes. A grandeza do pastorado. Ele tem uma frase que diz bem assim: se você acha que Deus não está interessado na tua inteligência, talvez muito menos Ele esteja na tua ignorância. Lá em Vitória a gente fala assim agora: chupa essa manga. Aqui é como? Essa também? Ué, descabela ou piá? Crende? É crende? Crende? É essa aí mesmo que você falou. Crende? Se você acha que Deus não está interessado na tua inteligência, talvez muito menos Ele esteja na tua ignorância. Queridos, Deus tem interesse na sua inteligência. Ainda que você ache que só tem 5 talentos, ainda que você ache que só tenha 2, ainda que você ache que só tenha 1, não deixe de aumentar a tua plasticidade neuronal na sua mente. Busque, aprende, se capacite, se dedique, faça o teu melhor. Faça o teu melhor. O Espírito Santo de Deus já está testificando no coração de gente aqui que estava desanimado de fazer alguns tipos de curso. É para você fazer, querido. Sabe o inglês que você estava pensando em fazer e nunca foi? É a tua hora. É a tua hora. Sabe a faculdade que você estava? É a tua hora. Deus tem um grande interesse em você construir essa plasticidade neuronal. Deus tem um grande interesse com isso. Ele está interessado na inteligência que você vai produzir para se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o nosso culto racional. Este é o nosso culto racional. Qual será o sacrifício vivo que você tem oferecido diante de Deus através da sua mente? Pastor, mas eu não tenho mais idade para estudar. Pastor, eu tenho muitas dificuldades para aprender. A minha plasticidade neuronal já estacionou, ó. Já tem tempo, ficar só lendo a Bíblia mesmo. Deixa eu ficar só ali, faço a oração ali. É, querido, é isso mesmo, você deve estar pensando, mas olha só. Quando Deus junta as duas coisas, a condição desta canoa aí para um sentido mais rápido e reto é muito maior. Deus tem interesse nisso. O seu ministério ele rompe quando você se prepara para romper junto com Deus. É quando o teu ministério rompe. E sabe o que isso tem a ver? Isso tem a ver, por exemplo,
você recebe um chamado, uma profecia, que você vai rodar as nações proclamando o Evangelho. Aí você fala assim, eu não sei nem o versículo tema da igreja que eu congrego, não sei de qual, não entendo nada. O pastor Tiago fica falando um monte de palavra hebraico, lá de trás para frente, eu fico perdido. Como que vai ser eu? Mas houve um comando de Deus, olha o que houve, um talento, olha, tem aqui um talento para você vai rodar as nações. Aí você fala, olha o talentinho assim, né? O que uma pessoa que entende isso faz? Eu vou rodar as nações. Que língua eu preciso falar nas nações? Qual que é a língua que fala nas nações? Inglês. Eu falo inglês? Não. Vou fazer um curso de inglês. Está se preparando, certo? Depois que ele se prepara, ele fala assim, agora eu preciso fazer uma teologia. E aí vai lá fazer uma teologia. Isso passa mais 4 anos. E vai passando o tempo. E aquilo nunca acontece. Mas ela está preparando a sua plasticidade neuronal. Aí chega um determinado momento que ela está pronta, que Deus fala assim, agora meu filho, você está pronto. Agora toma aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala sobre a gente, com a gente sobre isso. Êxodo capítulo 3. Deus aparece para Moisés e deixa ali um comando para Moisés. Moisés, vai libertar o povo do Egito. Vai libertar o povo do Egito. Vai lá falar com o faraó. Aí Moisés começa bem assim com Deus a questionar. Mas Deus, quem sou eu para falar com o faraó? Quem sou eu? Aí Deus continua insistindo, convencendo a Moisés e provando que Deus ia ser com ele ali o tempo inteiro. Mas ainda assim no capítulo 4 Moisés fala assim, Senhor, eu não tenho facilidade de falar, eu tenho a língua presa, como que eu vou falar para o faraó? Nada a ver essa língua presa, né? Esquece isso. Como que eu vou falar para faraó? Eu sou gago, eu tenho a língua presa, não tem como. Aí novamente Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou capacitar, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Aí Moisés novamente discute e fala agora no versículo 13 do capítulo 4, Senhor, envia outra pessoa no meu lugar. Olha a parábola dos 10 talentos acontecendo. Deus ele deu um talento para Moisés. Moisés não tinha lapidado o talento, mas o chamado já estava construído nos planos de Deus. Já estava pronto, já estava escrito. Deus já sabia como seria o começo, meio e fim. Só precisava que Moisés se apresentasse como sacrifício vivo. Era só isso que precisava. Se apresente como sacrifício vivo e vai. Aí Moisés começa a discutir com Deus, a ponto de falar assim, Deus, manda outro no meu lugar. A palavra fala nesse momento que Deus ele se ira com Moisés. E aí chama Arão, que a palavra diz que Arão falava bem. Deus chama Arão porque a Bíblia fala que Arão falava bem, tinha uma boa oratória, se comunicava bem. Mas o chamado era de quem? Era de Moisés ou de Arão? Mas porque Moisés não estava preparado como sacrifício vivo para o seu chamado, outra pessoa teve que auxiliar ele no chamado dele. E a prova que Deus tem interesse em juntar essas duas coisas é que quando chega no Novo Testamento, livro de Atos, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e aí Deus tem no plano, eu vou preparar agora um grande evangelista que vai rodar esta Europa, vai rodar os países tudo, mas é o seguinte, lá atrás eu chamei um camarada chamado Moisés, que começou, não estava preparado, não tinha se apresentado como sacrifício vivo, ele não estava pronto, e teve que colocar Arão junto com o ministério dele. E sabe o que acontece quando alguém tem que colocar junto no teu ministério? Quando você sobe no monte para orar e você desce, talvez aquela pessoa já fez outros deuses para o teu povo. É isso que acontece. Ele usurpa o teu chamado, ele corrompe o teu chamado, porque você não estava preparado como sacrifício vivo diante de Deus. Aí quando chega no Novo Testamento, Deus fala o seguinte, não vou dar esse vacilo, né? Aí quem que Deus chama? Paulo. Olha o que a palavra fala sobre Paulo. Atos 22. Paulo se apresenta assim em sua defesa. Irmãos, falando agora em um segundo idioma, aramaico, ou seja, Paulo já falava pelo menos 2 línguas. Sou judeu, fui instruído rigorosamente por Gamaliel, que era
um dos rabinos mais inteligentes daquele tempo. Isso demonstra como Paulo era bem instruído, bem preparado, se capacitou desde pequeno, aprendeu outros idiomas, aprendeu ali a cultura judaica, os ensinos judaicos, se sentava aos pés de Gamaliel para aprender ali mais coisas, se preparando, nem sabendo daquilo que Deus tinha para ele, mas ele se preparou, e quando chegou o momento dele, Paulo estava pronto. Sabe por que talvez tem muita gente que não consegue romper no ministério? Porque não está pronto. Pastor, mas eu oro, mas eu leio a Bíblia, mas a sua inteligência espiritual está estacionada numa plastidade, porque é onde Deus quer te usar. O Paulo que Deus quer que você pregue o Evangelho, não vai chegar lá se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Não vai. Deus te chamou para ser médico, você quer fazer balé. Só que você só vai conseguir pregar para o Paulo na medicina de outro lugar se você fizer a medicina e cruzar aquele caminho que Deus preparou para você. E é por isso que você vai se apresentar como sacrifício vivo. Posso ouvir amém? Deus tem interesse na sua inteligência. Deus tem interesse naquilo que você tem que se capacitar nessa terra. Deus tem interesse que você retribua para Ele como sacrifício vivo o talento que Ele já colocou na sua vida. Você chega na igreja, eu não sei como que eu vou servir, eu não sei tocar instrumento, eu não sei, eu não tenho uma boa oratória, eu não sei fazer tanta coisa, mas aí de repente você consegue se engajar num projeto social que esta igreja está fazendo muito bem. E lá naquele projeto social você vai ser a melhor ferramenta que esta igreja tem, mas você não se apresenta como sacrifício vivo. E é por causa disso que muitas coisas não estão acontecendo, inclusive no âmbito coletivo. Porque muitas vezes estão depositando assim, não, deixa o pastor Thiago Bruno resolver isso aí. Ele resolve. Ele que fala hebraico lá. Ele que faz as coisas. Ele que seja o sacrifício vivo. Deus tem interesse na tua inteligência e não na tua ignorância. Isso não quer dizer a porcentagem que cada um tem de um para o outro. Isso quer dizer daquele melhor que você pode fazer, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Qual que é o melhor que você pode fazer? Qual que é o melhor? Você sabe. Eu não sei qual é o teu melhor, eu sei qual é o meu melhor. Ainda que o meu melhor possa ser para algumas pessoas pouca coisa, mas eu falei hoje na mesa até com o pastor o Ale ali, falei assim, mas não é o tamanho da atitude, mas é a grandeza do resultado que ela gera. Não é o tamanho da atitude como sacrifício vivo que eu faço, mas é a grandeza do resultado que aquilo gera, não somente para a minha vida, para o meu chamado, mas para aqueles que estão ao meu redor, porque o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus, ela vem primeiro vertical, para que seja feita de forma horizontal. Tem pessoas que precisam se salvar, tem pessoas que precisam se converter, tem pessoas que precisam ser alcançadas, e elas ainda não foram, porque você não tem se posicionado como sacrifício vivo diante de Deus. É homem e mulher de oração, lê a palavra, se dedica, mas Deus está te chamando, olha, faz aquilo que eu te pedi. É aquele curso, é aquela capacitação, é aquele trabalho, é aquilo lá, eu quero que você fique lá. É porque lá que eu vou chamar um camarada chamado Saulo, e ele vai ouvir a palavra da tua boca com inteligência espiritual, e ele vai aceitar Jesus, e a partir dele, Chapecó vai ser salva para Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino e vamos fazer um intervalozinho depois. Como uma pessoa se apresentar como um sacrifício de santidade a Deus, sem antes ela não ter conhecido a Deus através da sabedoria que o homem possui? Se ele não tivesse um contato mental, intelectual com alguém que levou a palavra de Deus e trouxe na mente dele uma reflexão, ele jamais antes conseguirá se apresentar como sacrifício santo diante de Deus. 1 Coríntios, a gente entende que só podemos conhecer a Deus porque na verdade Ele se demonstra a gente, e não porque nós somos inteligentes. Nós falamos aqui o caso de pessoas que
tem cursos, se fazem doutorados, que fazem tantos aprendizados, mas no final do tempo vira ateu. Eu não acredito mais em Deus, eu acredito agora no Big Bang. Mas a gente entende que Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. É por vontade de Deus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós através de Jesus Cristo. Jesus é a sabedoria de Deus para nós. Então todas as vezes que nós conhecemos a Jesus, todas as vezes que nós conhecemos não, né? Quando você conheceu a Jesus, você recebeu ali então aquele impacto de sabedoria. E eu quero interpretar aqui com algumas palavras a diferença entre inteligência e entre sabedoria, porque talvez possa trazer alguma confusão. São duas coisas paralelas, porém distintas. A inteligência, ela é a propensão de absorver conhecimento, ou seja, a capacidade de aprender. Nós estamos falando aqui de plasticidade neuronal, a condição de nos aperfeiçoar, de aprender mais. Quando você vai fazer um curso, você fica lá 6 meses, 1 ano, 4 anos estudando, e você aprende aquilo que está sendo lecionado. E uma pessoa inteligente, ela sabe raciocinar ao resolver problemas, e com isso ela consegue se livrar de muitos aborrecimentos, pois ela consegue então, através do raciocínio lógico que ela aprendeu, a resolver alguns complexos e alguns problemas. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a aptidão para saber aplicar o conhecimento já adquirido. A sabedoria é a aptidão para saber aplicar os conhecimentos já adquiridos. Uma pessoa sábia, ela usa o conhecimento que ela aprendeu no momento certo, da forma certa, do jeito certo. Ela tinha o conhecimento e agora ela pega o conhecimento e age com sabedoria naquele conhecimento. Ela age com a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual que a gente aprende é um pouco fora do nexo humano, porque a Bíblia nos ensina sobre esse lado espiritual, vai um pouco fora, e por isso que nós precisamos da sabedoria que é Jesus, para controlar a nossa inteligência. Porque olha aqui que Jesus fala: se alguém te bate num lado de rosto, dê para ele. Isso não é ser inteligente, é ser burro. O cara te dá um tapa de um rosto, aí você vai virar o outro, que é isso? Eu vou chegar dando voadora. Mas a sabedoria de Deus, ela te traz a forma exata de você aplicar aquilo que é espiritual no reino terrestre. É a sabedoria interferindo no conhecimento que você adquiriu aqui nesta terra. E o tema que nós estamos usando para esse estudo é exatamente inteligência espiritual. É a primeira interpretação que nós falamos. Nós podemos falar que se a inteligência, ela é algo praticado, exercitado, ganhando então essa plasticidade neuronal, essa plasticidade na mente, nós podemos ser então pessoas mais inteligentes nas coisas físicas, como também podemos ser inteligentes nas coisas espirituais, e isso é feito através dessa sabedoria que é Jesus, o qual o próprio Deus se revela para nós, para trazer sabedoria. Não é porque você é inteligente, é porque Deus colocou sabedoria em Jesus para se revelar ao homem, e através disso nós podemos agora nos oferecer como sacrifício vivo, santo, através de Jesus, que nós lemos aqui que é justiça, santidade e redenção. Então, se você se aplicar em conhecer mais a palavra de Deus, como nós citamos Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir mais a palavra de Deus, se você se aplica mais, você se torna cada vez mais capacitado nas coisas espirituais, como sabedoria de Deus, para agir no conhecimento que você tem, na inteligência que você tem. Como também, da mesma forma, se você continua se aperfeiçoando na inteligência que você tem, a qual Deus tem interesse que você continue prosseguindo, você vai ter condições também de aprender mais da palavra de Deus.
Quando você faz, por exemplo, um seminário de teologia, você não está ali estudando inteligência? E através daquelas ferramentas você consegue, por exemplo, você pega uma hermenêutica e você vai aprender a interpretar ali os versículos, a fazer as aplicações daquele versículo, a exegese daquilo. Isso é a inteligência que o homem fez, através do que Deus já tinha colocado para o homem. E a partir daquilo ali ele consegue, através da sabedoria de Deus, interpretar aquelas coisas e ter crescimento, tanto no lado natural, quanto no lado espiritual. Mas afinal de contas, onde entra aí essa sabedoria? Aonde entra essa sabedoria na nossa vida física hoje? A sabedoria, ela é a balança. A sabedoria, ela é o manejo. A sabedoria é o divisor que vai colocar no teu coração aquilo que precisa agir no momento de fé e aquilo que precisa agir no momento que não precisa de fé. Porque olha só, existe na psicanálise dois tipos de interpretações de cura: a cura quântica e a cura pneumoquântica. A cura quântica é uma cura já considerada pela inteligência humana. Então, por exemplo, você está sentindo uma dor de cabeça, ok? E aí você fala: eu quero ser curado. Se você tomar um remédio para dor de cabeça, você não vai ser curado daquela dor de cabeça? Isso é cura quântica. Você foi curado da dor de cabeça. Você não precisa mais exercer a fé naquilo. Você pode orar e ser curado, mas se você tomar um remédio para dor de cabeça, você também vai ser curado. Cura quântica. Cura pneumoquântica, pneumo vem da palavra espírito, ela é aquilo que a cura quântica não consegue resolver. Aquilo que está na categoria que o homem não pode mais fazer. Aí entra o pneumo, entra o espiritual. A sabedoria de Deus, ela vem trazer essas duas interpretações. O momento que tem que agir o homem, age o homem. O momento que tem que agir Deus, tem a fé. Ele vem para trazer este entendimento. E como que nós devemos nos apresentar agora de forma agradável diante de Deus? Porque é a junção destas duas coisas. É a junção da mentalidade humana com a inteligência espiritual. É a junção da inteligência humana com a sabedoria de Deus que vem para nos fazer essas aplicações. É estar agradável, é estar de bom grado, é estar balanceado. Não está nem doce, nem salgado. Está no ponto. Do jeito que tem que ter. É o momento do homem agir? Age o homem. Daqui para frente tem que ser pneumoquântico. É fé. Mas nós temos sabedoria para fazer essas coisas. Porque tem muita coisa que está ao teu alcance de fazer. E você fica jogando a responsabilidade para Deus, sendo que Deus já capacitou o homem para resolver aquelas coisas. E aí fica jogando tudo para o lado espiritual, né? Tudo para o lado espiritual. Essa é a forma agradável. Sabe a sensação de você chegar num local, num restaurante? E aí você chega no restaurante, logo na porta tem um atendimento agradável. Quando você entra no local, o clima está agradável, o espaço é agradável, a comida está agradável, tudo está agradável, tudo está muito bem balanceado, está perfeito. Você sai de lá assim, uau, está tudo maravilhoso, desde a hora que eu entrei até a hora que eu saí, a comida muito bem balanceado. E quando Paulo fala que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o nosso culto racional. Olha o que ele fala: pois este é o culto racional. Não é nem aquilo que é só reteté, e nem aquilo que é só sorveteriano. É a forma agradável. Você não conhecia essa? Sorveteriano, que é frio, igual o Chapecó está aqui, frio. Ainda bem que o culto aqui é quente. Amém? Então é a mesma aplicação que nós falamos, é como andar ali com os dois remos. A forma agradável é saber que você deve remar de forma racional. E o que é racional? Eu tenho dois remos. Se eu remar só de um, eu viro para um lado. Se eu remar só de outro, eu viro para o outro. Racionalmente eu entendi agora. Então eu faço o quê? Vou com os dois. Porque eu sou racional. Eu consigo entender isso através da sabedoria de Deus. Olha o que diz em Eclesiastes 2:26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao homem que o
agrada. E como que nós agradamos a Deus? Através de um culto racional. E o que é o culto racional? Nos apresentar como sacrifício vivo e nos apresentar como sacrifício santo. Isso agrada a Deus. Isso é feito de forma racional. O homem que tem muita inteligência, conhecedor da palavra de Deus, mas ele não se aplica como sacrifício santo, ou seja, ele estudou teologia, ele fez diversos cursos, pós-graduações, é historiador bíblico, uma série de coisas, um baita de um intelectual, mas ele não aplica nada daquilo que ele sabe na vida dele, então não é agradável. Sabe muito de um lado, mas não tem aplicação na área santa para a vida dele, não é agradável. Da mesma forma, aquele que ora e jejum e faz eu ler a palavra tudo mais, mas Deus não consegue mandar ele para o propósito que está proposto, porque ele não se preparou para aquilo, como nós citamos o caso de Moisés. Então o interesse de Deus é que a gente apresente para ele um culto racional, e é de forma agradável, através do sacrifício vivo e santo. Quando você pega uma pessoa muito inteligente, sabe tudo da Bíblia, aí manifesta um demônio, ela não se apresenta como sacrifício santo, não se apresenta, manifesta o demônio, o que ela faz? Liga para o pastor Tiago Brum lá, ué, pelo amor de Deus, fala, você é doutor na Bíblia, você conhece, é historiador da palavra de Deus, sabe tudo. Não, só conheço lá, mas não aplico nada na minha vida, não aplico nada. É assim que funciona. A pessoa dessa, ela entra em desespero, ela sai correndo, ela aciona o botão do pânico, ela perde o controle da situação, porque não se preparou com a inteligência espiritual para agir em situações como essa. E de igual modo, nós temos o oposto, pessoas que se espiritualizam tanto que vê demônio em tudo, olha para a camisa do irmão, eu vi um demônio nessa estampa da sua camisa. O que é isso, irmão? Eu vi um demônio na estampa aí e tal. Vê demônio em tudo. Tem um caso que aconteceu lá em Vitória, o meu professor, o doutor Ulisses, de psicanálise, homem muito renomado, ele foi chamado porque uma mulher havia ficado endemoniada, e durante algumas horas ela estava lá se contorcendo, e as pessoas falavam assim, sai daí demônio, aí aquela pessoa respondia assim, sai não, sai daí demônio, sai não, sai daí demônio, sai não, e ficaram horas lá, e aquela pessoa se contorcendo no chão, e aí chamaram ele, que é pastor também, assim, doutor, tem casa aí, pelo amor de Deus, ajuda a gente, aí tem 3, 4 horas já. Aí ele pega, o que está acontecendo? Olha só, a gente manda sair, ó, sai daí demônio em nome de Jesus, e olha o que responde, sai não. Aí ele pegou e fez uma pergunta, fica aí demônio. Aí a pessoa falou assim, eu vou sair. Aí ele falou assim, essa pessoa não está endemoniada. Quem disse que ela está endemoniada? Ela está sofrendo uma crise lá, e falou o dado lá científico, ela está sofrendo uma crise e tal, que não sei o quê, e ela não está endemoniada, e essa pessoa aqui é da igreja, não é? Então faz o seguinte, o que precisamos fazer aqui agora é tapar a respiração dela, olha o conhecimento, tapa a respiração dela, vai faltar oxigênio no cérebro, e por faltar oxigênio no cérebro, ela vai voltar à normalidade, só que é o seguinte, vai comprar aspirina, porque você tem 3, 4 horas que ela está se contorcendo aqui, ela vai acordar com uma dor no corpo, e ela não pode saber que vocês estavam orando para expulsar o demônio dela, porque ela não está endemoniada. Aí ninguém quis tapar a respiração da mulher, né? Aí ele pegou, pediu licença da sala, tapou a respiração, deu 4, 5 segundos, a pessoa voltou normal. Não orou, sabe por quê? Porque ele entendia que aquilo não era nada a ver com o espiritual. Mas por que ele entendeu isso? Porque ele se capacitou humanamente, com a inteligência humana, através do estudo de médico que ele tem, e ele entendeu, isso não é demônio. Mas tem pessoa que vê contorcer a mão, o Zé Benito ali, o chucaveiro, meu Deus do céu. É necessário nos capacitar. Eu me lembro que um tempo atrás, lá na minha igreja, lá em Vitória, teve um homem que foi pregar lá, e ele era muito usado na área de libertação, expulsão de demônios, os demônios se manifestavam, ele tinha muita autoridade, muita ousadia no nome de Jesus, e as pessoas caíam manifestadas em demônio, levavam lá na frente, ele falava o seguinte assim com o anjo, prende ela aí,
Alguém tem um carregador Samsung para me emprestar aí? Eu vou precisar de um carregador. Eles conseguem um carregador para mim aí. E aí acontecia lá que se manifestava e tal. E chegou um determinado momento e trouxeram uma pessoa, né? A pessoa estava lá possessa, trouxeram uma pessoa lá na frente. Aqui, volta para mim aqui. Trouxeram a pessoa lá na frente. A plasticidade neuronal já está indo tudo por água abaixo, tá vendo? Todo mundo perdendo de atenção. E aí, aquela mulher chegou lá na frente, gritando que não sei o que. Ele parou, ele já tinha expulsado vários demônios naquele momento. Ele parou, olhou para a cara da mulher e falou assim, ó: sei, você não vai envergonhar o evangelho não. Tira essa máscara da cara e vai sentar no seu lugar, que isso é teatro. Você toma vergonha nessa cara. Isso é teatro, não tem demônio nenhum aí. E aquela mulher acaba com a vergonha dela ali, né? Ela fica toda sem graça, volta para o banco. Agora veja só, ele estava sendo usado pelo poder de Deus e vários demônios haviam sido expulsos. Em um determinado momento ele entendeu que ele não precisava usar ali a autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque tinha conhecimento, ele tinha a forma agradável de interpretar as coisas através da sabedoria de Deus. Nem tudo é demônio, da mesma forma que nem tudo é humano. Tem momentos que nós precisamos sim aplicar a fé, mas tem momentos que nós devemos agir com a nossa inteligência, com a nossa inteligência natural. E por que então se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável? Porque esse é o nosso culto racional, e o culto racional, ele explica para a gente, de forma simples, quando nós extraímos do grego, pois culto no grego é latreia. Latreia significa serviço, enquanto racional vem extraído do grego lógicos, que traz a tradução do sentido lógico. Então, juntando as duas palavras, fica culto racional, ou seja, um culto lógico. E se cultuamos a Deus de forma racional, nós estamos prestando a Ele um serviço lógico. É de forma lógica que a gente faz isso, de forma racional. Se é lógico, vem dar. Se é lógico, vem dar. E se vem da mente, a gente pode aumentar a plasticidade de crescer nesse culto? Vai chegar um tempo que nós vamos ter tanta inteligência espiritual, que nós não vamos nos apegar às coisas que não agradam mais a nossa forma de adoração para Deus, porque nós vamos entender a forma correta de adorar a Deus. Nós vamos entender. Falando sobre lógica, porque existe um serviço lógico que precede a fé, que antecede a fé. Eu falei sobre o exemplo dos soldados lá da Marinha dos Estados Unidos, que eles foram treinados para, em momentos de desespero, não acionar o botão do pânico, mas agir de forma lógica e racional para vencer aquela situação e então passar naquela prova. Então nós vamos falar sobre o serviço lógico que precede a fé. Todos aqueles que não conseguem dosar essa quantidade de sentimentos que gera no nosso corpo, por causa deste aumento da plasticidade neuronal, da quantidade de sinapses que é enviado nos neurônios, nós acabamos sendo desclassificados. Nós cultuamos a Deus porque nós temos fé, porém nós só exercemos a fé se fizermos um serviço lógico que precede a fé. Isso está ligado diretamente a agir com uma mente inteligente, uma mente sábia, uma mente espiritual, a qual compreendeu que nós não somos nada, mas em Cristo nós somos tudo. Quanto mais você estuda, quanto mais inteligente você fica, e você absorve da palavra de Deus, você começa a entender que você não é nada. Quanto mais inteligente você é nessa terra, e mais você conhece a Deus, você percebe assim: cara, eu não sou nada, mas em Cristo eu sou tudo. E aí você vai trazendo esse balancear. Então, se a fé é gerada na nossa mente, nós podemos aumentar esta fé, que é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como nós podemos exercer a nossa fé? Porque de que adianta você aumentar a tua plasticidade em fé? De que adianta você crescer em fé e não conseguir exercer na hora que você é colocado em situação de pânico? Chega na hora do pânico, o que acontece? Você perde o controle. E por perder o controle, as mãos tremem, as pernas
bambeiam, você fica suado e você fica paralisado, você não sabe como agir. Isso mostra que muitas pessoas creem através da fé no sobrenatural de Deus, mas nunca viveram o sobrenatural de Deus. Elas creem, têm fé naquilo, mas nunca viveram. Hebreus 11, capítulo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Eu te faço a pergunta: tem lógica nesse versículo? Tem lógica? Fala para mim. Fala assim: não, vai. Não tem lógica. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos e a prova daquilo que nós não esperamos. Não tem lógica. Não faz sentido. Como que nossa mente vai raciocinar uma coisa dessa? É meio maluco. Aí lá em Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sacrifício agradável. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. E o porquê que muitos não conseguem exercer a fé que é gerada na mente através dessa inteligência espiritual? É que a fé não entra naquilo que é lógico. A fé não é lógica. O seu culto é lógico. A fé não é lógica. A fé é sobrenatural. A fé é um produto invisível, que é a prova daquilo que você crê e é a prova daquilo que você espera. Você tem certeza, mas como você tem certeza? É fé. Não se explica, porque não tem lógica. Como que você vai fazer isso? Pastor Tiago, como que você vai fazer uma situação dessa? É fé. Mas olha só, logicamente, racionalmente, isso é loucura. Por isso que é fé. Porque a mente do homem não explica. Não é lógico. Se fosse lógico, não precisava ter fé. Se fosse racional, não precisava ter fé. Você lembra aqui que eu falei que acontecia com os soldados da marinha, quando eles eram colocados em situação de extremo pânico? Muitos deles perdiam o controle, então subiam ali para respirar. Eles batiam ali no botão do pânico na mente dele, se desesperavam, queriam respirar, queriam o ar para respirar e não fazer o protocolo lógico para ter a respiração de volta. Para você exercer a tua fé, você tem que tomar uma atitude lógica, e essa atitude lógica só vai ser tomada se você estiver controle na sua plasticidade neuronal, a qual você se capacita diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não faz aquilo que é natural, o homem faz o que é natural, então Deus faz aquilo que é sobrenatural. Nosso Deus, Ele é um Deus sobrenatural, e nós somos naturais. Então, para que Deus mova o sobrenatural, Ele espera que o homem faça uma atitude lógica no natural, para que Deus mova sobre ele uma atitude sobrenatural. É por isso que a fé sem obras, ela é morta, porque ela precede uma atitude lógica, de conhecimento da palavra de Deus. Então às vezes nós estamos cheios de fé, mas não conseguimos agir com a nossa fé, porque nós estamos perdendo o botão, perdendo o controle, acionando o botão do pânico. Muitos querem ver ali o sobrenatural, mas não estão dispostos nem mesmo a agir no natural que precede a fé. E eu quero trazer como exemplo a gente entender sobre esse assunto Mateus 14, 22 e 31 a 31. Anota aí que eu já estou lendo. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. 29 diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O próximo ponto eu quero me basear no versículo 29, que é o comando do serviço lógico que precede a fé. Entenda que nós estamos fazendo uma contagem meio que para trás.
Nós temos a fé, depois nós temos o serviço lógico, e agora nós temos um comando para um serviço lógico. E este é um ponto muito importante, para que você não tome atitudes que Deus não mandou você fazer. Pastor, eu tenho fé, mas Deus não mandou fazer. Não faça, porque existe um comando para uma atitude lógica que vai preceder a sua fé em ação. Existe um sinal de Deus, existe uma ordem da parte de Deus para as nossas vidas, e isso precisa ser testificado no teu espírito. No verso 29 mostra que após Jesus aparecer andando sobre as águas, Pedro, ele foi o único que clama a Deus. E a palavra mostra que os discípulos achavam que Jesus era um fantasma. Você imagina comigo o desespero que aqueles homens ficaram. As ondas batendo sobre o barco, água entrando dentro do barco, aquela escuridão, aquele clima tenebroso, e aí do nada vem alguém andando sobre as águas. Você imagina o desespero, a ponto deles ficarem aterrorizados. Como que você fica quando você está aterrorizado? Quando você terror demais, é medo demais na sua vida, medo demais no seu coração. Você fica aterrorizado, histérico, totalmente fora do controle. Eles chegaram a falar assim: é um fantasma. E na cultura de marinheiro, quando se vê um fantasma no mar, quer dizer que o barco vai afundar. Eles ficaram aterrorizados, com medo, bateram no botão ali do pânico, e pânico para todo lado. E de repente Jesus vem sobre as águas, e Pedro, que estava no lugar onde ele deveria estar, porque que a gente leu no começo do versículo? Jesus manda que eles peguem o barco e esperem lá para dentro do mar, enquanto Jesus despedir. Então, primeira coisa que Jesus falou com eles: olha, me espera lá. Você tem noção se fosse eu, se fosse você, provavelmente ele fala assim: Jesus, não, nós vamos ficar contigo. Não, mas eu vou despedir. Nós vamos esperar contigo, Jesus. Pode fazer frio aqui, pode cair chuva, nós vamos esperar você, nós vamos para lá junto contigo. Quem faria isso também? Pois é, só que o milagre só acontece onde Deus mandou você estar. Muitas das vezes nós queremos estar no local errado, mas Jesus mandou você esperar lá, sabe por quê? Porque lá vai acontecer um comando lógico, aonde você vai poder ativar a tua fé e receber o teu milagre. Você tem noção que os discípulos estavam andando com Jesus aquele tempo todo, vendo os milagres acontecendo, os enfermos sendo curados, a multiplicação dos peixes, demônios se manifestando e sendo expulsos, paralíticos andando. Eles viam o tempo inteiro os milagres, mas eles não estavam vivendo os milagres na vida deles. Eles estavam acompanhando os milagres com os olhos, eram testemunhas oculares. Chegou o momento que Deus falou assim: agora eles vão viver o milagre, porque eles acreditam que eu posso fazer, só que agora eles vão viver este milagre. E Deus dá uma ordem para eles assim: olha, me esperem do outro lado, pega o barco e me espera do outro lado. Você pode imaginar ali o coração de Pedro naquele momento, aquela tempestade de emoções, o cérebro dele mandando milhares de sinais ao mesmo tempo. Ele não sabia se tremia as pernas, se ia com Jesus, se obedecia, se desobedecia. Ele não sabia o que ele fazia. Aí ele vai para dentro do mar, e lá depois chega Jesus andando sobre as águas. Os outros discípulos ficam histéricos, aterrorizados, e Pedro faz uma pergunta bem assim, ó: quem não saiu do controle? Pedro, ao invés de entrar em pânico, ele faz uma pergunta: se és tu, Senhor, manda-me contigo. Uma atitude racional. Foi o único que manteve a calma e não bateu no botão do pânico. Foi o único que lembrou: peraí, Jesus curou 1 milhão de pessoas, agora nós vimos com os nossos próprios olhos, por que ele não pode estar andando sobre as águas? E ele pergunta assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo, manda-me ir sobre as águas contigo, manda-me estar aí junto contigo. Em outras palavras, Pedro busca ali um controle mental e racional. Ele não desespera. Ele fala o seguinte: olha, eu tenho fé, eu sei que Jesus faz milagres, eu já vi com os meus próprios olhos, mas será que esse não é o momento de eu depositar uma atitude lógica da minha própria fé, para eu viver o sobrenatural? Então ele fala: Senhor, se és tu, então me manda contigo, porque se realmente é Jesus, eu ando sobre as águas, eu faço qualquer coisa, porque eu vi ele fazendo tantos outros milagres. E aí neste momento, Jesus dá um comando de uma atitude lógica. Ele fala assim, ó: vem.
Imagina comigo aqui agora, Pedro na borda do barco. Jesus, manda-me ter contigo. Aí Jesus fala assim, ó, vem. Aí Pedro olha para a água, fala assim, peraí, e agora? Não é mais racional. Eu tenho um comando lógico para fazer. Qual que é o comando lógico? Dar um passo para frente. Mas não é mais racional pisar na água. E através da inteligência espiritual, o que ele fez? Chegou o momento de atitude de fé. Vocês estão entendendo, irmão? Chega o momento que a tua atitude racional, ela vai se limitar, mas por causa de um comando lógico da parte de Jesus para a sua vida, este é o momento que você vai se descer em fé e vai dar um passo na água. Não é momento mais de ficar aterrorizado, não é momento de ter o medo, é momento de cumprir o comando lógico. Mas por que a gente para nesse momento às vezes? Porque a gente perde o controle. Eu não sei andar sobre as águas, está fora do meu controle. Aí a gente fica querendo descobrir a mágica, mas milagre não é mágica, mágica tem explicação, milagre tem fé. É assim que funciona. A gente quer saber como que vai andar sobre as águas, como que o paralítico vai voltar a andar, como que o tetraplégico vai ficar de pé e vai voltar a andar. Como? Fé. Não se explica, não tem lógica, não é racional, é fé. Então todas as vezes que você pede um milagre para Deus, Ele vai te dar uma instrução, Ele vai te dar um comando lógico, e para você viver este milagre de Deus, você vai ter que exercer este comando lógico, e quando o teu comando lógico chegar no teu limite racional, você tem que ter fé para continuar em frente. Chegou no seu fim, Deus, tudo que eu podia fazer como homem, é até que, a partir de agora, Deus, eu vou pisar nessa água, eu vou entrar nesta água, mas eu vou pela fé. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, não cabe na minha mente, é demais para a minha plasticidade neuronal, e é por isso que eu vou usar minha inteligência espiritual, que é através da fé, de tudo que eu vi Jesus fazendo, de tudo que eu já testemunhei, de tudo que eu vi Jesus fazendo na minha vida. Este é o momento de exercer um comando lógico de fé, para viver o sobrenatural de Deus. E aqui acontece uma situação, porque no momento que a instrução de Deus, ela bate na porta da fé, porque a gente está acostumado a viver o natural, mas quando a instrução de Deus, ela bate na porta da fé, essa instrução, ela vem com uma ordem sobrenatural, e é neste momento que vai acontecer duas coisas na sua vida: ou o momento que você vai bater o botão do pânico, ou o momento que você vai exercer o padrão de fé. Lembra que eu falei no início sobre iniquidade e equidade? Se você se mantém no padrão de Deus para a sua vida, você vai agir em fé. Se você apertar o botão do pânico, você está criando iniquidade. A iniquidade é aquilo que vai preceder o pecado, é aquilo que vai engodar a tua. Tiago capítulo 1 fala que é o engodo, é um atrativo. Olha, não acredita nisso não. E aí, você vai orar para aquele irmão, para Deus curar? Não ora não, você vai passar vergonha. Você vai fazer isso, você vai fazer tal atitude, não faz isso não. E aí a iniquidade fica engodando a tua mente. E quando a iniquidade entra na nossa parte mental que gera fé, o que acontece com a fé? Ela vai embora, porque as duas são geradas nos mesmos locais, porém nunca ao mesmo tempo. Chupa essa manga. Meus amados, todo milagre gerado por Deus acontece quando nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus através da fé. Se Pedro ele fosse autossuficiente ali, ele ia falar com Jesus: manda-me ter contigo? Não. Se Pedro soubesse andar sobre as águas, ele ia falar aquilo? Não. Mas chegou naquele momento que Pedro tinha que depender totalmente da fé em Jesus. Não tinha outra fórmula para Pedro. Era a única forma de viver o milagre naquele momento. Então a gente entende que todo passo que a gente dá num nível de fé, a gente não caminha para a nossa autossuficiência. Toda vez que você caminha para a sua autossuficiência, você dá um passo oposto em direção ao milagre de Deus. Porque Deus fala o seguinte: você não é autossuficiente? Faz você o milagre. Faz você. Você é autossuficiente? Não, eu estudei demais. Você vai precisar da pneumoquântica, que a pneumoquântica é só através da fé, e a fé ela tem que ter uma atitude lógica. Essa atitude lógica tem um comando da parte de Deus para a sua vida.
Vai chegar um momento que vai precisar do pneumoquântico. Então a nossa resposta de obediência para a instrução de Deus, ela deve ser totalmente pela fé, porque se você achar que você pode fazer sua própria autossuficiência, aí não é fé, é mágica. Aí nós temos os mágicos aí de hoje em dia que fazem mágicas, né? Coisas aí que você olha assim, uau, como é que o cara faz isso? É mágica, tem um truque, pode saber que tem um truque. E eu volto agora naquilo que nós falamos no início, sobre a ilustração da criança, que ela é impulsiva, porque ela está aumentando a plasticidade na mente dela. Não é assim que funciona? E neste momento, Deus faz a unidade do sacrifício vivo e o santo de forma agradável. Porque o que é o sacrifício vivo? É a gente se capacitar mentalmente, estudar, aumentar a nossa capacidade neuronal, nos tornarmos mais inteligentes. E o que é se tornar com inteligência espiritual? É não nos tornar dependentes deste controle. É chegar no momento que tem que ser impulsivo para pular no colo de Deus. Você está disposto a perder o controle por causa da fé. Aí você está disposto. É quando você está na borda do barco e Jesus fala com você assim agora, ó, vem. Aí você fala assim, eu estudei, eu sei que eu não posso pisar na água, eu sei que eu não posso andar sobre as águas, eu estudei, eu me capacitei para isso. Nunca houve na história alguém que andou sobre as águas aqui no meu tempo, tal. Aí você fala, a sua mente vai calculando daquele jeito, mas Deus fala contigo assim, olha, seja impulsivo. Eu preciso que você seja agradável, eu preciso que você se capacite, mas na hora de ser impossível na fé, seja agradável. Entenda diferenciar as coisas, consiga balancear essas duas atitudes. Mas veja uma outra referência que eu aplico aqui como sacrifício vivo, Hebreus 5, versículo 11 e 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E a pergunta é, você tem mais fé hoje do que ontem? Você é mais inteligente hoje do que ontem? Porque se a tua plasticidade está estacionada, tem algo errado no seu sacrifício racional diante de Deus. Se a tua atitude de fé hoje não for maior do que a de ontem, você não tem crescido em fé diante da presença de Deus. Se você não se capacitar mentalmente através do propósito que Deus tem para a sua vida, você não vai ter condições de aprender outras coisas a partir de uma inteligência espiritual diante de Deus. E o que Deus quer não é que você tenha somente fé, e o que Deus quer não é que você seja somente inteligente, mas que através de um culto racional você apresente essas duas coisas de forma agradável diante de Deus. A forma agradável é o seguinte: Deus mandou eu pegar o barco do outro lado, isso é por minha conta, vou obedecer, eu sei remar, nós construímos o barco, nós vamos para dentro da água. Chega no meio do mar uma tempestade, vê Jesus, a galera bate o botão do pânico, é fantasma, nós vamos morrer. Espera aí, chegou o momento da inteligência espiritual. Eu sei em quem crido, também sei que é poderoso de fazer infinitamente mais. Então agora eu vou entrar com fé, eu vou entrar em ação, eu vou agir. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, e eu vou dar um passo de fé na tua direção. A prova disso é sempre um comando lógico. E eu quero falar mais uma referência, que a prova que Deus manda essa ação lógica para a gente, está lá em Marcos 16, que ele diz que no nome dele expulsaríamos demônios, se colocarmos as mãos sobre os enfermos seriam curados. E em João 14:12 diz assim, fala que faríamos coisas ainda maiores do que a que ele fez. Ele deixa para a gente, olha, vocês imponham as mãos, serviço lógico. Aí quando a gente impõe as mãos sobre um paralítico, o que a gente pensa? Vou passar vergonha. É porque você não está dando um passo de fé, querido. É o momento de pisar na água. Eu não sei como que você vai sair daqui hoje, mas alguém precisa se jogar na água, alguém precisa dar um passo em direção a Jesus, alguém precisa entender, porque tem milagres que estão sendo travados, porque você não tem se posicionado como uma atitude lógica e de fé diante de Deus.
Xerecanta, alarabá, xerecanta. Vamos colocar de pé. Ele canta na araba, ele canta na laraba. Ele canta na laraba. Eu quero fazer agora uma oração. Diante disso tudo que foi ministrado, que foi ensinado através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensinou todas essas coisas, amém? Diante de tudo isso que foi ensinado, nós vamos orar agora, repreendendo toda a testa de ferro. Testa de ferro que tem impedido você de aumentar a tua capacidade intelectual, a tua capacidade de inteligência espiritual, e por causa dessa abstinência de se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, pessoas não têm sido curadas, vidas não estão sendo salvas. É responsabilidade sua cumprir o ID, é responsabilidade sua cumprir uma ação lógica de impor as mãos e orar pelos enfermos, porque não é o tamanho da atitude, mas é a grandeza do resultado. Eu quero orar por você que precisa ser ministrado neste momento. Vem rapidinho aqui na frente, nós vamos orar. Vem rapidinho aqui na frente, nós vamos orar, para que saia da mente, para que seja liberto de uma vez por toda. Vai ter gente que vai sair daqui hoje molhado, porque vai pisar na água através da fé. Senhor, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só encontrar. Não posso contá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Bota a mão na sua mente aí. Bota a mão na tua mente. Bota a mão na tua mente. Jesus, eu oro neste instante. Eu oro na autoridade que é no nome de Jesus. A autoridade que foi declarada